informativa. Partido Socialista alerta para falhas do governo na promoção turística da região que retiram voos à Ilha Terceira. Assembleia Legislativa Regional aprova voto de pesar conjunto pelas vítimas dos sismos na Turquia e Síria. Parlamento dos Açores aprova alterações à lei para reforçar o bem-estar animal. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. Depois da redução de 2 voos semanais que ligavam Londres à Ilha Terceira no período de verão IATA, operados pela Ryanair e pela British Airways, o PS Terceira alerta que não param as más notícias para o setor turístico, com a Ryanair a reduzir de 7 para 4 as frequências semanais na rota Lisboa-Terceira, em contraciclo com a estratégia desta companhia que anunciou um aumento generalizado do número de voos e rotas em Portugal. À semelhança de muitas outras áreas da governação, também aqui é evidente a incoerência do governo que, mais uma vez, faz tábua rasa daquilo que costumavam dizer as forças políticas que o suportam. Seria de esperar dos responsáveis políticos terceirenses, dos partidos que suportam o governo, outra ação em defesa dos interesses da Ilha Terceira. Ao invés, aquilo que assistimos é um total silêncio e inação, sobretudo quando tanto prometeram aos terceirenses em campanha eleitoral. É preciso ver que na região apenas a Ilha Terceira perde voos, o que numa época em que os custos disparam faz-nos temer pela sustentabilidade de empresas ligadas ao turismo, que tendo feito os seus investimentos, vem agora colocada em causa a sua capacidade de captarem clientes. Nesse sentido, o PS Terceira exige ao Governo dos Açores que tenha outra atitude mais respeitosa para com a Ilha Terceira, assegurando o desenvolvimento económico e a sustentabilidade do seu tecido económico e social. A Ilha Terceira e os terceirenses estão a ser deixados para trás. Décio Santos destacou ainda que a Azores Airlines reforça a sua postura centralista ao abrir uma rota entre Ponta Delgada e Bilbao, quando o mercado espanhol estava estrategicamente definido como um mercado de expansão do turismo na Ilha Terceira. O PSD Terceira acusou esta quinta-feira o PS de estar aliado da realidade, alegando que a Terceira foi a ilha que mais cresceu no turismo em 2022 e que já foi anunciado um reforço de ligações aéreas para 2023. Em reação, a vice-presidente do PSD Terceira, Mónica Seydi, lembrou que a ilha foi a que mais cresceu nos indicadores do turismo na região em 2022, defendendo que esse aumento foi fruto da aposta do Governo Regional, das autarquias locais e das demais entidades públicas e privadas. Mónica Seydi salientou que em 2022 a Ilha Terceira registrou o maior crescimento nas dormidas em estabelecimentos hoteleiros e alojamento local, contabilizou mais de 800 mil passageiros em trânsito na Aerogar Civil das Lajes e movimentou mais de 28 mil passageiros em navios de cruzeiro no porto da Praia da Vitória. A vice-presidente do PSD Terceira lembrou, por outro lado, que foi anunciado esta semana no Parlamento açoriano o reforço de 4 ligações semanais da SATA Açores para o próximo verão e o reforço da operação da Azores Airlines nas rotas para a América do Norte, nomeadamente com Auckland, Boston, Nova York, Toronto e Montreal. E destacou ainda o reforço de investimento público previsto para a Aerogar Civil das Lajes de cerca de 23%, que prevê a criação de uma nova porta de embarque naquela infraestrutura e um estudo para aferir a aplicação do espaço para o estacionamento de aeronaves. O Parlamento dos Açores aprovou esta quinta-feira uma resolução do PS que recomenda ao Governo Regional que aplique uma redução fiscal até 30% das micro, pequenas e médias empresas em todos os concelhos da região. De acordo com o documento, o Executivo de Coligação deve declarar todos os concelhos da região autónoma dos Açores como áreas territoriais beneficiárias da redução de 30% da taxa de IRC, o Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, aplicável à matéria coletável.
Sandra Dias Faria, a deputada do PS que apresentou a iniciativa legislativa, recordou que esta proposta só foi possível porque os deputados dos Açores à Assembleia da República, eleitos pelo PS, introduziram uma alteração ao Orçamento de Estado no sentido do Estado dos benefícios fiscais passasse a incluir as regiões autónomas e não apenas o interior do país. Esta medida, dirigida às empresas, permitirá ajudar a mitigar o impacto dos custos energéticos que já se fazem sentir, motivo pelo qual propomos o alargamento a todos os concelhos, fazendo com que a taxa de IRC para este efeito possa ser de apenas 8,75% no montante elegível. Por outro lado, o desafio da sustentabilidade demográfica, no nosso entender, deve ser enfrentado com uma abordagem estrutural, coerente e lógica, de modo a permitir a fixação de populações nas nossas ilhas, preconizando para tal 3 núcleos essenciais de medidas. No primeiro nível, e como pedra angular deste desiderato, o desenvolvimento de medidas de acesso a políticas públicas de saúde, de educação, do apoio social à infância, à terceira idade, aos cidadãos com deficiência. Um segundo nível, no âmbito das acessibilidades, que não se podem ficar apenas pela vertente física, aérea ou marítima, mas incluir igualmente o domínio digital. E um terceiro núcleo de medidas a desenvolver relacionadas com as políticas de desenvolvimento económico, onde se inclui o investimento público e privado, reiterando a serem criados mecanismos para ajudar a um processo de recuperação e convergência de todas as ilhas dos Açores. Por seu lado, o secretário regional das Finanças e Planeamento, Duarte Freitas, recordou que a definição das áreas territoriais para efeitos de benefícios fiscais já estava contemplada no orçamento da região, embora ainda não esteja regulamentado, porque a região aguardava ainda pela regulamentação nacional. O Governo Regional, na apresentação que fez dos documentos orçamentais, como se percebeu, já tinha essa abordagem, porque no artigo 38º previa que pudéssemos aplicar a taxa de 8,75%, que é ao fim e ao cabo a dedução de 30 pontos percentuais, no regime que vier a ser aprovado pela Lei do Orçamento de Estado. E o cuidado no final deste artigo 38º tinha a ver exatamente com o facto de não sabermos no Orçamento de Estado para 2023 quais eram os limites que estavam previstos. Em 2022 era apenas 25 mil euros, agora é até 50 mil euros. E é por isso que sempre entendemos que deveria ser transversal a toda a região por igual. Foi esse o nosso entendimento. Foi por isso que o colocamos no articulado do orçamento desta forma. Damos as boas-vindas ao Partido Socialista, em primeiro lugar, a esta transversalidade a toda a região, algo que não era previsto na primeira opção, e damos especialmente as boas-vindas ao Partido Socialista à perspectiva da redução fiscal. Ora, ainda sobre esta matéria, António Vasco Viveiros, deputado do PSD, lembrou que o Governo Regional já levou a cabo um choque fiscal nos Açores, mesmo contra a vontade dos socialistas, que anteviam mesmo que a baixa de impostos pudesse provocar uma redução de receitas no arquipélago. O Rui Martins, do CDS, destacou também a contradição dos socialistas, recordando que a proposta do PS surge apenas porque o orçamento da região, que prevê as áreas territoriais para efeitos de benefícios fiscais, foi aprovado na região mesmo com o voto contra do PS. Também Paulo Estevão, do PPM, destacou a alegada mudança de opinião da bancada do PS, que antes era contra a baixa de impostos na região, mas que agora se aproxima do entendimento dos partidos da coligação. Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, considerou que esta matéria já devia ter sido regulamentada pelo atual governo de direita, mas lembrou que foi este executivo que fez um choque fiscal na região, que foi na altura contestado pelo PS. Carlos Furtado, deputado independente, também votou a favor da iniciativa socialista, lamentando que o Parlamento não tenha tido a mesma preocupação com as famílias, que, na sua opinião, estão também a passar por dificuldades. Também José Pacheco, do Chega, defendeu a necessidade de o Parlamento pensar igualmente nas famílias, que já deviam pagar menos impostos, lamentando a existência em Portugal de uma carga pesadíssima de impostos.
Pedro Neves, do PAN, disse concordar com a redução de impostos sobre as micro, pequenas e médias empresas, mas advertiu que também deveria ser possível aumentar os impostos às empresas que estão a lucrar com a guerra e com a conjuntura económica adversa, como é o caso da EDA. O único partido a votar contra a proposta do PS foi o Bloco de Esquerda, que entende que o conceito de justiça fiscal deste governo é errado. A Ordem de Trabalhos do Parlamento Regional desta quinta-feira aprovou ainda uma proposta do CDS-PP que recomenda ao Governo que encaminhe para consulta hospitalar os utentes com teste positivo à Covid-19. A condição pós-Covid-19 é imprevisível e debilitante e pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e sintomatologia pós-traumática. Os efeitos cognitivos a longo prazo da infecção de SARS-CoV-2 podem ser graves. Pelo facto de a condição pós-Covid-19 ser uma entidade em crescimento, com uma fisiopatologia ainda por esclarecer, o principal objetivo da abordagem prevista na norma da DGS é o reconhecimento precoce de sintomas e sinais que possam indiciar complicações graves e ameaçadoras da vida e a recuperação sintomática e funcional da pessoa afetada. As decisões e abordagens à condição pós-Covid-19 deverão ter em conta a sua complexidade enquanto entidade clínica e devem ser fundamentadas no conhecimento científico em constante evolução, na avaliação clínica da gravidade da doença e do seu impacto no dia-a-dia, permitindo definir estratégias e linhas orientadoras de abordagem, investigação e intervenção. O Grupo Parlamentar do CDS entende, por isso, que a sensibilização e formação dos profissionais de saúde é essencial para atingir o objetivo de um diagnóstico precoce. Por este motivo, consideramos imperiosos trazer uma iniciativa desta natureza a esta Casa. Rui Martins, deputado do CDS-PP, em declarações na apresentação da proposta. A Assembleia Legislativa Regional começou os seus trabalhos na manhã de hoje com um voto de pesar conjunto pelas vítimas dos sismos que, na madrugada de 6 de fevereiro, devastaram várias cidades e localidades a sudeste da Turquia e noroeste da Síria. O voto, aprovado por unanimidade, foi apresentado pelo Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Luís Garcia. Segundo as Nações Unidas, haverá cerca de 26 milhões de pessoas em ambos os países a precisar de ajuda humanitária da comunidade internacional. Para nós, açorianos, acostumados às imprevisibilidades brutais da natureza, é tempo de manifestar toda a nossa solidariedade para com o povo da Turquia e da Síria. Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em plenário, aprova um voto de pesar pelas vítimas dos sismos ocorridos na Turquia e na Síria e manifesta às autoridades e ao povo daqueles países a sua total solidariedade perante esta tragédia. Do presente voto deve ser dado conhecimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo da República de Portugal, à Embaixada da Turquia em Portugal e à Embaixada da República Árabe da Síria em França, que tem jurisdição sobre os assuntos relativos a Portugal. Os dois sismos de magnitude 7.8 e 7.5 na escala de Richter causaram a morte de mais de 40 mil pessoas nos dois países até o momento, um terço das quais crianças. De acordo com as Nações Unidas, este número pode duplicar, já que milhares de pessoas continuam sobre os escombros dos prédios e das infraestruturas que colapsaram após os terremotos. No final da votação, a Assembleia Legislativa Regional fez um minuto de silêncio em memória das vítimas dos sismos na Turquia e na Síria. O Parlamento dos Açores aprovou, sob proposta inicial do PAN, alterações à lei que estabelece as medidas de controle da população de animais de companhia ou errantes para reforçar o bem-estar animal. A iniciativa, que teve propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e do próprio PAN, foi aprovada no plenário por unanimidade. Na mesma sessão foi ainda reprovado um diploma do Bloco de Esquerda que também previa alterações ao Decreto Legislativo Regional que define as medidas de controle de animais de companhia. Na apresentação da proposta, o deputado do PAN, Pedro Neves, vincou a necessidade de impor medidas complementares ao quadro legal vigente para reduzir o número de animais nos centros de recolha e melhorar a vida dos animais. O que propomos hoje são medidas complementares ao quadro legal vigente.
que permitirão não apenas reduzir o número de animais nos centros de recolha, como melhorar a vida dos animais. Vamos dar um sinal positivo à sociedade açoriana. No âmbito desta matéria, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural afirmou que os apoios dedicados a organizações animais passaram a ser mais abrangentes com o atual executivo. Em 2019, o montante financeiro disponível era cerca de 70 mil euros. Agora, em 2022, o montante é 240 mil euros. 3 vezes mais o montante disponível para esses aspectos de identificação e esterilização dos animais de companhia. António Ventura, o responsável pela pasta da Agricultura na região. Esta sexta-feira há desfile de carnaval e atuação de bailinhos na cidade da Praia da Vitória. Depois de endereçado e aceito o desafio pelas escolas do concelho, Vânia Ferreira, presidente do município, revelou que são esperadas cerca de 600 crianças no desfile. E uma das coisas que nós propusemos e que foi de imediato aceite foi a proposta às escolas do nosso concelho para a organização de um desfile de carnaval infantil, dando alegria à nossa zona urbana e dando a oportunidade às crianças de virem à cidade de uma forma que só eles sabem fazê-lo e contagiar toda esta gente. Portanto, nós podemos apreciar a simplicidade daquilo que é trabalhado com estas crianças nas escolas e que possa ser apresentado à população. O desfile que já conta com a inscrição de várias escolas, com 600 crianças já envolvidas, portanto, isto para nós é muito, muito enriquecedor. Portanto, há aqui uma forma de deixar a mensagem a estas crianças de que o carnaval é para ser vivido, que vale a pena esta envolvência cultural que é tanto nossa, portanto o nosso contributo também vai nesse sentido. Para além do desfile, há a atuação de bailinhos na Praça Francisco Ornelas da Câmara. Depois de podermos desfrutar do desfile das nossas escolas do concelho na Rua Central, teremos na praça a atuação de 2 bailinhos de carnaval, em que um já está a fazer uma rotação pelas várias escolas da ilha, portanto não só do concelho, mas da ilha, um bailinho de carnaval muito original, que está a levar a cultura do carnaval a todas as escolas e que foi trabalhado por elementos da Cooperativa Praia Cultural, e também um bailinho de uma escola que também se propôs a apresentar-nos o seu trabalho e que nesse sentido nos deixa aqui certamente mais um momento de grande riqueza e de envolvência de todo este espírito de carnaval. A Câmara Municipal da Praia da Vitória informou que, devido ao desfile, será interrompida a circulação de trânsito na manhã desta sexta-feira no centro da cidade. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Continue na nossa companhia. Hora informativa.